Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estamos aqui com o canal Isamar Poemas e queremos apresentar para vocês, nesta oportunidade, o segundo capítulo da história de Ruth, a Moabita. E esse capítulo ele requer algumas explicações. No capítulo anterior nós vimos quando Elimeleque com sua esposa Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion deixaram a terra de Belém e foram para um país ou para o país de Moabe. Por que deixaram? Porque havia fome na terra de Belém, havia fome na terra de Israel, havia muita seca, muita falta de alimento. E eles foram. Lá em Moabe, faleceu Elimeleque, em seguida Malom e Quilion, ficando então Noemi viúva. E também as suas noras ficaram viúvas. E Noemi agora resolve voltar para Belém porque ela tem notícias de que já há fartura na terra que um dia ela deixou. E ela agora prepara-se para voltar. E as duas noras vêm acompanhando ela. E ela pede para que as noras voltem, que as noras fiquem na casa de seus pais, porque ela não tem mais filhos para tomar suas noras como esposas. Ofra não resiste e aceita a ideia de Noemi e volta. Mas Ruth não. Ruth, ela insiste em ir com a sogra. E ela então viaja com a sogra, de volta a Belém, de volta a Israel, terra de sua sogra. Então nós vamos começar a partir deste ponto, onde as duas mulheres chegam em Belém, são recebidas e agora é preciso buscarem sustento, buscarem alimento. E a grande fartura realmente ali. E é isto que nós vamos ver neste capítulo, quando Ruth então vai trabalhar no campo após os segadores. Então diz assim: ora, Noemi tinha um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, diz a Noemi: deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele a cujo olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha, vai. Foi, pois, e chegando ao campo, colhia após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que, como já vimos, era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores:
o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores, que liderava ali as pessoas que faziam a cega, os trabalhadores: de quem é esta moça? E o moço lhe responde: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar, nem sequer um pouco. E Boaz então vai falar com Ruth. Então disse Boaz a Ruth: escuta, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Não dei eu ordem aos moços que não te moleste. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, se inclinando e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei eu graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: bem se me contou tudo quanto tens feito para com tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. E continua ainda Boaz a dizer: o Senhor te recompense o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes bondosamente a tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. E Boaz ainda diz: também é chegada a hora de comer. Achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E sentando-se ela ao lado dos seus segadores, ele lhe ofereceu grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para respigar, ou seja, para voltar a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixai-a respigar, e não a censureis. Ou seja, até mesmo naquela parte do trigo onde eles não haviam colhido, Boaz ordenou que deixasse ela colher também, não só do que eles deixavam cair no chão, mas também daqueles que ainda seriam colhidos, que deixasse a mulher colher. Também tirai dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que as colha, e não a repreendais. Que também tirasse daqueles molhos que eles já haviam cortado do trigo, que jogasse alguns cachos ao chão, para que assim Ruth tivesse mais facilidade em colher. Assim ela colheu naquele campo até a tarde e debulhou o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada. Então, carregada com a cevada, veio à cidade e viu sua sogra o que ela havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobejava, depois de fartar-se.
ao que lhe perguntou sua sogra, Noemi: onde você colheu hoje? Onde foi que você trabalhou? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado de misturar a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é parente nosso, um dos nossos remidores. Respondeu Rute a Noemi, a Moabita: ele me disse ainda: seguirás de perto os meus moços, até que tenham acabado com toda a cega. Então disse Noemi a sua nora Rute: isto é bom, minha filha. É bom que saias com as suas moças e que não te encontre em outro campo. E assim se ajuntou com as moças de Boaz para colherem até o fim da cega da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra. Se gostaram deste segundo capítulo da história de Rute, a Moabita, deixe aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a continuarmos divulgando a poesia, a história, o conto, e que Deus possa estar abençoando a todos. Ficamos por aqui e voltaremos com o terceiro capítulo da história de Rute, a Moabita.